Olá pessoal, meu nome é Eduardo Silva e esse vídeo se trata de um trabalho solicitado pela professora de Geografia da nossa escola, no qual eu e meus colegas Charles Alexandre, João Mateus e Gustavo Peteleschi iremos falar a respeito de dois países, sendo eles Estados Unidos e a China, no qual nós iremos abordar então as principais características territoriais, populacionais, econômicas e culturais desses dois países. E ao final de tudo iremos fazer aí uma análise entre as diferenças existentes entre essas características desses países, para retratar então o tema principal do trabalho, que vem a ser a tensão existente entre os Estados Unidos e a China na atualidade. Nós fazemos parte do segundo ano B de administração, então estamos cursando o segundo ano do curso técnico em administração, integrado ao ensino médio, pelo IFMT, campus Alta Floresta. Eu irei começar falando acerca das características territoriais e populacionais dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos, chamado oficialmente Estados Unidos da América, sendo conhecidos aí pela sigla EUA, é um país localizado no norte do continente americano, ou seja, na América do Norte, e possui aí um grande poder de influência no mundo, exercendo então um forte domínio político, econômico, militar e cultural. A capital do país é Washington, e além disso, os Estados Unidos também são considerados aí uma nação multicultural, isso devido a uma grande extensão territorial que esse país ocupa. Realmente é um território muito grande e isso faz com que o país tenha uma elevada biodiversidade. E além disso, tem aí um encontro de diversas etnias, o que contribui para a formação de uma cultura riquíssima, repleta de particularidades em cada região do país. Falando agora de números, os Estados Unidos conta aí com um território de 9.834.000 km² e, em relação à população, tem um número de 328,2 milhões de habitantes. E fazendo-se então o cálculo da densidade demográfica desse país, ou seja, da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, a gente tem um valor aproximado de 33 habitantes por quilômetro quadrado. E além disso, os Estados Unidos têm aí seu território dividido em 50 estados. E tem aí como principais cidades, a capital, Washington, Nova York, Las Vegas, São Francisco e Orlando. Agora eu irei falar a respeito da China, que é chamada oficialmente de República Popular da China e é considerada uma das civilizações mais antigas do mundo. Além disso, o país ele é o mais populoso do planeta, localizado aí no leste da Ásia, e tem tido nos seus últimos anos uma grande evolução econômica, política e tecnológica. Além disso, a China é considerada aí a segunda maior potência mundial, perdendo somente para os Estados Unidos, e justamente devido a isso, existe essa tensão entre esses dois países, essa disputa de dominação do poder mundial entre a China e os Estados Unidos. E esse crescimento que a China teve nesses últimos 25 anos, aproximadamente, é algo que acabou intensificando mais essa tensão existente entre os Estados Unidos e a China, onde os Estados Unidos têm medo de perder essa liderança aí do poder, podemos dizer. Além disso, a capital da China é Pequim, e falando de números, o país tem uma área territorial aí de 9.597.000 km², e enquanto a população tem um número de 1,393 bilhões de habitantes, um valor bem alto, como eu disse, é o país mais populoso do planeta, e fazendo-se aí o cálculo da densidade demográfica, temos aí um valor aproximado de 145 habitantes por quilômetro quadrado, o que é um valor bem alto, e justamente devido a isso, existe aí nesse país, na China, um controle de natalidade, onde os casais são estimulados a ter somente um filho, devido a esse alto valor aí de pessoas que existem por quilômetro quadrado. Se a gente for comparar aí, da China é 145 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto os Estados Unidos é 33 habitantes por quilômetro quadrado. É realmente uma grande diferença, é um país muito populoso. E em relação às suas principais cidades, temos aí Pequim, a capital, Xangai e Hong Kong. E por último, tratando a respeito da divisão do território chinês, a China ela possui 23 cidades, que são chamadas de províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios centrais e 2 regiões administrativas especiais, sendo elas Hong Kong e Macau. Olá, o meu nome é João Mateus e eu vou estar tratando a respeito das características econômicas tanto da China quanto dos Estados Unidos. Pois bem, em relação à China, ela é considerada a segunda maior economia do mundo, tendo um desenvolvimento altíssimo, atrás apenas dos Estados Unidos. Contudo, se tratarmos em termos de paridade do poder de compra, que é representado pela sigla PPP, a China já é o país mais rico do mundo,
no qual o Produto Interno Bruto, que é o PIB, do país cresce cerca de 10% ao ano, o que ultrapassou a marca de mais de 12 trilhões de dólares. Além da renda per capita, que é a renda média por cada pessoa, seja o equivalente a 5.185 dólares. Além de que, conforme que é dito pela Organização Mundial de Comércio, a China é um dos melhores países para possíveis investimentos estrangeiros, no qual ela é detentora do primeiro lugar no ranking de exportações de produtos e terceira em importações, possuindo também o setor bancário mais rico e a instituição com um dos maiores números totais de ativos, que é o Banco Industrial e Comercial da China, representado pela sigla ICBC, colocando o país em uma posição de um dos maiores crescimentos econômicos no cenário global. No caso dos Estados Unidos, ele é considerado a maior potência do planeta, que, segundo o Fundo Monetário Internacional, possui um PIB de mais de 19 trilhões de dólares, estando à frente da China, por exemplo, que ocupa a segunda posição em termos de PIB, como citado anteriormente. Há inúmeros setores no qual a economia estadunidense é focada, como, por exemplo, setor agropecuário, de serviços e industriais, além da produção de petróleo e gás natural. Conforme o que é descrito pelo Observatório de Complexidade Econômica, os Estados Unidos ocupam a terceira posição em termos de economias exportadoras entre os mais diversos países, sendo que, no ano de 2017, foram exportados mais de 1 trilhão de dólares. E em relação às importações, houve um número de 2 trilhões de dólares nesse mesmo ano de 2017, o que expõe a magnitude econômica tanto dos Estados Unidos quanto da China, além de suas disputas econômicas no panorama econômico global. Olá, meu nome é Gustavo Petrella de Carvalho e hoje, de forma rápida e bem sucinta, vou falar um pouco das diferenças culturais entre China e Estados Unidos. Bom, a primeira a se comentar é referente à língua, ou seja, a língua oficial da China é o mandarim, já dos Estados Unidos é o inglês. A escrita chinesa é dividida em 5 categorias, sendo elas selo, oficial, formal, corrida e cursiva. Cada um dos estilos reflete um momento histórico e político chinês. Nos Estados Unidos, a escrita usada é a cursiva. A culinária chinesa está entre os pontos de maior diversidade. Os pratos típicos reúnem ingredientes dos mais variados e podem ser considerados exóticos para os ocidentais. Os chineses, contudo, adequaram o paladar à necessidade de alimento e à variedade. Cada prato reflete o que é disponível em produtos agrícolas nas mais áreas geográficas. Por exemplo, ao norte do país, o principal ingrediente é o trigo, e no sul, o arroz. Além dos produtos, a maneira de temperar e cozinhar os alimentos também é diferenciada. Para os americanos, uma refeição bem comum é uma porção de carne vermelha, o que é nada mais que um bife frito ou grelhado, com uma porção de vegetais, normalmente são brócolis ou ervilhas, com purê de batata. A religião chinesa, que existe na China, é o budismo, islamismo, catolicismo, evangelismo e taoísmo. São as 5 principais religiões existentes. Já nos Estados Unidos, são o protestantismo, catolicismo, os mormons, os ateus, judeus e muçulmanos. Na cultura chinesa, nas artes, a saída dos artistas é censurada e a produção de trabalhos que criticam o regime é proibida. O governo chinês, contudo, patrocina as manifestações artísticas por meio de financiamento de projetos. Já a cultura dos Estados Unidos exerce uma grande influência em diversas regiões de todo o mundo. A gastronomia, as tendências no mundo na moda, o entretenimento, o cinema, a televisão, a música e o esporte são muito reconhecidos por milhares de pessoas ao redor do planeta. Olá, meu nome é Charles Alexandre e, eu vou fazer um breve resumo retomando alguns temas que foram abordados em nosso trabalho e vou apresentar alguns fatos, curiosidades em relação a essa guerra comercial entre China e Estados Unidos e vou apresentar aqui a vocês, tá bom? Os Estados Unidos ele é um país com 50 estados que cobrem uma vasta faixa da América do Norte e seu atual presidente é Joe Biden, sua capital fica em Washington. E a sua população total é de 328,2 milhões. A área total do país é de 9.834.000 km². E sua moeda oficial
é o dólar, e seu PIB é de 20,54 trilhões, ok? Já a China, ela é uma nação muito populosa da Ásia e sua capital fica em Pequim. A sua população é de 1,393 bilhões, né? E seu presidente atual é o Xi Jinping. A sua área total do país é de 9.597.000 km². Sua moeda oficial é o renminbi e o seu PIB é de 13,61 trilhões. Bom, através do que foi falado, né, durante o trabalho, é compreensível entender que há uma tensão entre os dois países. Além do mais, a gente está falando de praticamente uma guerra comercial, né, entre os dois países. Porém, esse confronto entre os dois, né, de frente a frente, ele não é nem cogitado, né, principalmente porque as duas são grandes, os dois países são grandes potências nucleares, né, e o que geraria um prejuízo assim para os dois. Então, não seria algo que seria cogitado. Porém, há um motivo ainda maior para que isso não ocorra, né? As duas nações, elas possuem ligações muito fortes e muito íntimas, pois eles são praticamente inimigos íntimos. Eles são inimigos devido a essa rivalidade comercial, porém íntimos, pois há uma dependência muito próxima uns dos outros. Estamos falando, né, dos Estados Unidos, que é um país que foi considerado a maior potência por muito tempo. E também estamos falando da China, um país que teve nos últimos 20 anos um grande crescimento, né, econômico. E esse crescimento se deu principalmente porque o país decidiu, né, começou a se interessar mais a investir em pesquisa e desenvolvimento, o que criou uma certa autonomia e assim está se tornando a China uma grande potência cada vez mais e mais dominante. E o sinal de tal crescimento tecnológico, né, a gente pode citar algumas marcas que atualmente são bastante conhecidas e que poucas pessoas até mesmo sabem que essas marcas são chinesas, né, porque a China tem essa como é que eu posso dizer, essa cultura, né, por exemplo, principalmente aqui no país, no nosso país, né, o Brasil, de ser chamada como produtos de má qualidade, né, o famoso Xing Ling. Então, a China, ela possui marcas muito famosas e com muita qualidade, né? E que atualmente são grandes no mercado. Como, por exemplo, a gente tem a Lenovo, que atualmente é a dona da Motorola. A gente tem a Huawei, a Xiaomi, que também está ficando bastante conhecida atualmente. A gente tem a Asus e a Acer também, que são duas marcas excelentes que a gente pode encontrar no mercado, que oferecem diversos produtos como computador, notebook e etc. Bom, aqui estão as nossas fontes que utilizamos de imagem, né, para a elaboração dos nossos slides. E aqui também estão as fontes de referências para as nossas pesquisas. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção.